E hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 13, que nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Se não ouviu, você vai ouvir hoje. A chamada noite escura da alma. Ela ficou muito conhecida, essa expressão, por conta de um místico lá do século XVI, um cristão, um poeta espanhol do século XVI chamado João da Cruz, conhecido também na história como São João da Cruz. E no seu poema Noite Escura da Alma, o São João da Cruz ele retrata exatamente essa experiência agonizante da gente passar por crises profundas, crises marcadas pelas incertezas, pelo medo, pela insegurança, e a gente passa isso de uma forma tão aguda que isso acaba nos tomando por completo ou roubando a nossa paz, nos trazendo ansiedade sobreelevada. Então, como você vê, é uma experiência que é comum a todos nós em muitos momentos da nossa existência. Quem sabe, nesse exato momento, a gente pode estar vivendo uma dessas noites escuras da alma. Então Lucas escreve, dentre outras coisas, esse texto para mostrar que existe uma presença de Cristo, existe uma proximidade de Jesus em nossas vidas que, preste atenção, é até superior à presença física, material, histórica de Cristo. E essa presença costuma se revelar nas noites escuras da alma. O que é que Deus faz para a gente para se revelar? Como é que Jesus se mostra amigo, companheiro nosso nos momentos que atravessamos as noites escuras da alma? Essa noite ela se caracteriza, segundo o texto, como noite de isolamento e de solidão. Perceba que o texto fala desses discípulos saindo de Jerusalém. Mas não é só um trajeto. Quando eles saem de Jerusalém, eles saem do meio daqueles com os quais eles haviam convivido provavelmente nos últimos 3 anos. Diante da noite da incerteza, da morte de Jesus, e eles ainda não atinaram para a ressurreição de Jesus, qual é a atitude deles? É o isolamento, é buscar a solidão. Quem sabe você está passando por isso nesse momento, Uma segunda manifestação das noites escuras da alma é que às vezes a gente mergulha numa noite de profunda tristeza. Não é uma tristeza qualquer, não é um abatimento qualquer, mas é a tristeza que se abate sobre nós e que nos toma por completo e que a gente olha para todos os lados, a gente
busca saídas, a gente busca se animar, corre para os livros, corre para uma série de TV, a gente vai assistir um filme, a gente procura de todas as formas amenizar essa tristeza e inexplicavelmente ela não cessa. Mas uma outra manifestação dessas noites escuras da alma pode ser também a cegueira. Cegueira existencial, cegueira espiritual. Não é o que nos diz o texto aqui, quando diz que mesmo Jesus se aproximando deles, eles estavam com os olhos que impedidos de ver a Jesus. A noite da alma deles era tão densa que eles não conseguiram enxergar Jesus perto deles. O Jesus que fala, sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei com eles. Jamais te deixarei, diz o Deus do Antigo Testamento, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Deus, estarei sempre contigo. Lembra disso aí. Mas também a noite escura da alma ela pode se apresentar como noite de fracasso. Fracasso porque nos deparamos com a nossa finitude. E foi isso que eles se depararam. Diz-nos o texto que eles estavam sofrendo a angústia da morte de uma pessoa querida, amiga, mas não somente amiga, mas reverenciada, adorada por eles. O que é que eu posso fazer diante da epidemia com as notícias das pessoas que morrem à minha volta, das pessoas queridas, pessoas conhecidas que estão sendo ameaçadas e a morte de fato ela está presente no meu dia a dia hoje. Mas, em último lugar, essa noite escura da alma se caracteriza também como noite de desilusão. O texto usa um tempo verbal aqui muito interessante. Ele diz assim, os discípulos falando das expectativas dele a respeito de Jesus, diz, nós esperávamos que ele redimisse a Israel, redimisse a nós. O esperávamos significa não esperamos mais. Então, como é que a gente passa da noite escura da alma para a aurora da alma, para o alvorecer da esperança? Então a gente precisa aprender algumas lições, tá certo? Eu vou falar para vocês 4 lições que esse texto nos ensina. Primeiro, nunca podemos confundir a história que presenciamos com a história que Deus conta, com a história que Deus escreve. Versículo 18 diz assim, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus vai falar que coisa? Para eles, a história contada era a história da morte. Para Deus, a história contada é a história da ressurreição. A verdadeira história é contada por um Deus que planejou cada momento nosso. Segundo, não reduzamos os planos de Deus às nossas expectativas. Versículo 21, ele fala isso, né? Nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel. Não esperamos mais. Eles confundiram as expectativas dele com o que Deus pode fazer. Diz o apóstolo Paulo, né, que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Terceiro lugar, a gente precisa aprender a não limitar as manifestações do sagrado às convenções religiosas, culturais ou científicas. Deus, na verdade, não está limitado pelo que a religião fala. Deus não está limitado pelo que a cultura prescreve. Deus não está limitado pelas regras da ciência. Deus é muito maior do que tudo isso somado e muito mais que a gente possa imaginar. Olha que coisa terrível, aquele mundo patriarcal horrível, tá certo? Não se levava em conta o testemunho das mulheres em nenhum pleito legal, tá certo? Isso vazou para a religiosidade. Era a própria religiosidade daquele povo também desconfiava do testemunho das mulheres. Por isso que os discípulos foram lá averiguar. E aí, além dessas barreiras culturais e religiosas, diz-nos o texto que quando eles chegaram lá, eles não viram o corpo, por isso não acreditam. Eles não viram o corpo, mas não viram o Jesus ressurreto, por isso eles não acreditaram plenamente naquele relato das mulheres. Ou seja, a ciência daquela época, que era uma ciência empírica, do ver e do experimentar, eles não tiveram essa comprovação. E aí duvidaram. Aí vem a palavra para nos mostrar
que Deus transcende a todas essas coisas. E por fim, na verdade, a gente vai aprender que Deus nos resgata das noites escuras da alma, quando a gente aprende que toda vitória é precedida por lutas e por algumas derrotas. Certo? O versículo 26, ele vai nos falar um pouco disso, quando ele diz assim, ó, não devia o Cristo, aí já é Jesus falando para eles, né? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Não devia o Cristo padecer, sofrer derrotas parciais, para que ele pudesse sagrar-se vitorioso, e vitorioso para mim e para você? Como é que a gente enfrenta as noites escuras da alma? Por mais dolorosas que elas sejam. Exatamente nos acercando dessas verdades que acabamos de ver. Não esqueça disso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe.